Fala galera, tá começando mais um episódio do Vivendo em Missão. Hoje eu tô aqui com a participação do Axel. Já queria começar pedindo para você se apresentar um pouco pra galera. Fala aí quem é você. Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, meu nome é Axel Eduardo, tenho hoje 32 anos, né? E esse tem sido a minha primeira experiência com missões assim em campo mesmo, né? A gente sempre foi envolvido com o ministério, mas ir para o campo essa é a minha primeira vez e está sendo um prazer enorme estar participando desse podcast aqui com o Gabriel. E cara, assim, basicamente casado há 6 anos, há 10 anos com a minha esposa, caminhando junto nessa missão, nessa visão, né, de servir ao reino. E o meu foco hoje, assim, tem sido viver essa vida de propósito com a intenção de provocar o Maranata. Eu tenho usado esse argumento, né, de que se nós usarmos a nossa vida, os nossos dons e talentos a serviço do reino, nós temos a oportunidade de provocar o Maranata. Então, basicamente é isso, assim, sobre mim. Só para vocês poderem entender um pouco, a gente tá aqui na Tailândia, em Chiang Mai. Eu conheci o Axel essa semana, ele veio aqui com um time do Brasil e eles estão desenvolvendo um trabalho bem interessante nas escolas budistas aqui e desenvolvendo um trabalho com esporte. E o Axel também está fazendo toda a parte da comunicação. A gente já conseguiu ver alguns conteúdos que ele produz para as redes sociais. E tem sido um tempo muito interessante aqui. E por isso que ele falou sobre essa primeira experiência dele no campo missionário. Só para vocês poderem entender mais ou menos. E, Axel, eu queria te perguntar, né? Como que foi o seu encontro com Deus? Como que foi a sua vida? Porque depois eu quero te perguntar como que você chegou agora no campo missionário. Cara, eu conheci Cristo em 2008, mais ou menos, 2008, 2009. Eu tinha entre 13 e 14 anos, mais ou menos. Mas eu vim de uma raiz católica muito forte, né? Não praticante, que eu acho que ainda é pior ainda. Então existia uma certa religiosidade, um preconceito enorme com outras religiões, né? Não só o cristianismo, mas também as outras religiões, como Umbanda e entre outras. Então era algo muito focado, era algo muito religioso, assim, um ambiente muito religioso focado no catolicismo ali, né? Mas não praticante. Então, assim, na minha casa, por exemplo, quem ia mais na igreja era eu, né? Eu tentava seguir, né, ali as liturgias, fiz a primeira comunhão, a Eucaristia, todo aquele lance ali da igreja católica, mas eu sempre tentei ser compromissado com aquilo que eu acreditava, né? Então, mas aí em 2014, Cristo me encontrou nessa caminhada, encontrou minha família, através de uma tia que teve uma experiência com Cristo numa cidade vizinha, onde a gente morava, e ela com esses pastores começaram a ir para a nossa cidade ali, fazer reuniões na casa da minha avó. Então, assim, foi aquilo de... Acho que a maioria das pessoas que encontram Cristo encontram nesse ambiente, né? Nesse ambiente de casa, de campanhas. Vamos fazer uma campanha ali na casa de alguém e tal. Então foi bastante interessante, assim, porque hoje, olhando para trás e entendendo todo esse movimento do cristianismo, eu sou muito grato pela vida daqueles pastores, porque eles viajavam, assim, toda semana, né? Então, uma vez por semana, eles faziam essa viagem de 60 quilômetros para ir para a casa da nossa avó e a gente ter esse momento ali com eles. E era praticamente o que a gente hoje entende, que na época eu não entendi, mas é praticamente um pequeno grupo ali, né? Uma igreja caseira, então tinha ali toda a liturgia de um pequeno grupo. E Cristo me encontrou nesse ambiente. Então, um ano depois que eles estavam fazendo isso, a gente decide batizar, descer as águas. Então, a gente já tinha uma consciência sobre isso. E a gente veio caminhando aos poucos, assim. Aí, logo depois desse batismo, esses pastores, eles nos enviam para uma igreja local, né? Eu falo, olha, acho que chegou o tempo de vocês procurar uma igreja local, já que vocês não conseguem congregar com a gente nessa cidade vizinha, né? Então a gente vai para uma igreja local e nessa igreja a gente começa a ter esse contato com um movimento, né? Assim, de servir, né? De entender as necessidades do reino, né? Vamos dizer assim. Então o meu encontro com Cristo foi nesse ambiente, né? Entre 14 e 15 anos, eu não tinha uma identidade formada, então para mim assim, hoje eu olho para trás e aproveitei muito pouco esse primeiro amor, porque eu ainda queria desfrutar das coisas que o mundo podia oferecer, por não ter uma identidade formada, uma opinião bem
definida, assim, sabe? Então eu era muito moldado com o ambiente que eu estava. Então, se eu chegava ali, os coleguinhas estavam falando de um certo assunto e que às vezes não era legal pro cristão, eu ignorava a minha parte do cristão, das coisas que eu estava aprendendo ali para fazer parte daquele grupo. Então, eu tinha essa necessidade de pertencer a alguma coisa, sabe? Então, eu fui crescendo e tentando viver essa vida cristã, mas ao mesmo tempo tentando ser aceito ali. Isso eu acho que foi bastante desafiador para mim no começo, assim. Mas aí depois o Senhor foi me moldando, né? Segundo a vontade dele. E hoje você está congregando com a igreja? Hoje você serve em algum ministério? Como que está sendo? Hoje, se a gente for fazer uma retrospectiva dos últimos 5 anos, nós servimos em 4 igrejas diferentes, né? Então, na minha cidade natal, Araguari, Minas Gerais, eu servi esse ministério a qual a gente cresceu, né? Então eu servi eles ali durante muito tempo, fui do Ministério de Louvor, depois participei do Ministério de Teatro lá e tal, né? Fizemos evangelismo, depois lideramos jovens lá em 2019 e aí em 2022 a gente foi servir na congregação, né? Que era uma igreja menor dessas 7 que a gente estava, para auxiliar um pastor que estava recém assumindo essa igreja lá, né, devido a uma troca de liderança e tal. Então a gente foi servir junto com ele lá, tinha muita necessidade nessa igreja, era uma igreja em um bairro carente, ela tinha um projeto social, mas tinha poucos braços, né? Então a gente serve nessa igreja durante 2 anos e depois a gente muda de cidade, aí é onde a gente começa a mudar totalmente a esfera, assim, ao nosso redor, porque a gente vai para São Paulo. Então eu saio do interior de Minas Gerais, uma cidade de 100 mil habitantes, com uma realidade, e vou para São Paulo, para uma cidade muito maior, com uma igreja maior e tal. E aí durante os 2 primeiros anos que a gente estava em São Paulo, a gente serviu numa igreja, como auxiliar de pastor também, já uma igreja um pouquinho maior do que a congregação que a gente servia em Araguari. E hoje, atualmente, nós estamos na Jesuscope, né? É um ministério que ele tem uma presença, uma relevância ali, mas lá hoje nós estamos aprendendo, então nós estamos num processo de sentar e aprender. Então a gente teve uma vida muito ativa ministerialmente, desde a nossa conversão, desde a minha conversão, e hoje a gente está dando um ano cara, vamos tentar aprender mais coisas aqui, vamos sentar e vamos entender o que esses caras estão fazendo. E como está sendo esse ano de sentar e aprender? E o que se você pudesse definir, né, em uma palavra, o que Deus tem mais colocado no seu coração durante esse tempo? Quais são os aprendizados que você tem tido com o Senhor durante essa jornada? Cara, é um pouco desafiador para quem já teve uma vida ativa no ministério. Então, quando você chega em um ambiente que você enxerga algumas necessidades, você logo quer fazer, né? Então, existe esse ativismo dentro de nós, assim, de querer fazer e tal. Mas a gente entendeu, e quando eu falo a gente, eu e minha esposa, nós entendemos que nós precisávamos dar um passo atrás para a gente poder entender um pouco mais, com mais profundidade, o que era o Evangelho propriamente dito. Porque eu vejo assim, um dos... e não falando mal, mas assim, um dos grandes riscos que a gente vive é de trabalhar demais para Deus sem conhecer quem é Deus de verdade. Então é muito fácil a gente servir na igreja e não servir a Deus. É muito fácil a gente servir no louvor sem saber o que é uma adoração. É muito fácil a gente liderar alguém sem saber o que é ser liderado. Então, quando a gente decidiu dar esse passo de, cara, vamos para uma estrutura um pouco maior, de uns caras que tem uma visão muito parecida com aquilo que a gente carrega, mas nós não vamos trabalhar, vamos chegar lá e vamos sentar. Então, assim, no início foi um pouco desafiador porque a gente teve que passar por um processo de como se eu fosse um recém-convertido. Então, foi bem desafiador, porque tem momentos que você quer falar, fala, não, peraí, aqui eu não estou no ambiente de falar, estou no ambiente de ouvir. Então, aí você vai... Então, assim, esse foi um desafio, assim, mas em contrapartida, foi a melhor decisão que a gente tomou. Por quê? Porque a Jesuscope é um ministério muito maduro na palavra, né? Então,
eles têm uma seriedade muito grande em seguir à risca o que a Bíblia nos ensina sobre ser igreja. Tanto é que todo final de culto, nós encerramos os cultos dizendo e declarando Mateus 28:18. Ide por todos os povos, pregar o evangelho, fazer discípulos e tal. Então a gente termina o culto declarando isso. Isso para mim foi um baque, assim, né? Que aí já entra nessa segunda pergunta, porque eu falei, cara, peraí, então o chamado de Deus para nossas vidas é um ir e não um ficar. Então a gente tem que ir e não ficar. E na nossa cabeça, muitas vezes o nosso desejo é de ficar. Então às vezes é o se capacitar fora para trabalhar dentro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu quero fazer parte do Ministério de Louvor e não tem problema nenhum com isso. Eu vou lá, pago um professor de bateria, de violão, aí eu vou me capacitar fora da igreja para servir dentro da igreja. Sendo que o ideal era eu ser desenvolvido dentro da igreja para servir fora da igreja. Então, a minha lógica de servidão era, cara, eu preciso ser o melhor baterista para que eu possa servir na minha igreja. E não ser o melhor baterista para que eu possa servir fora da minha igreja, sabe? Então, esse tempo que nós estamos vivendo, ele tem sido muito importante para fazer a gente enxergar a grande comissão de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente tinha, né? A gente tinha uma visão enviesada para o servir à estrutura. E eu sei que a estrutura, ela gera necessidade. Eu sei que a estrutura, o barracão, né, a igreja, a estrutura ali, né, o prédio da igreja, ela tem as suas necessidades e está tudo bem a gente servir dentro. Mas não é o fim, né? Não é o fim. Ali é só parte do processo da grande comissão. Então, o ideal mesmo é a gente estar envolvido nas obrigações ali, na liturgia do prédio da igreja, mas o ideal é que a gente seja igreja fora da igreja, fora das quatro paredes. Então, esse foi o principal, assim, acho que se eu fosse resumir uma palavra, assim, igual você me perguntou, desse tempo, é maturidade, sabe? É maturidade, porque eu tive o entendimento que Deus não vem buscar uma adolescente. Jesus, ele não está atrás de uma adolescente, de uma criança, ele está atrás de uma noiva. E uma noiva é uma mulher madura, né? A noiva, ela é uma mulher consciente, ela é racional, ela está tomando um passo de decisão na vida dela ali, né? Desse relacionamento que a gente fala, né? Da noiva e do cordeiro. E ela tem a clareza do que ela está fazendo. É uma decisão racional. E por muito tempo, eu como igreja, me comportei como um adolescente, como uma criança. Então, esse tempo tem sido um tempo de maturidade. Sabe? E como é que foi para você chegar aqui na Tailândia? Como é que foi a sua jornada em missões? O que foi gerado no seu coração? A sua motivação? Os seus interesses em relação à missão? Para você estar aqui hoje com a gente? Assim, a nossa viagem, a minha viagem para a Tailândia, ela foi muito atípica, assim, né? Porque eu recebi um convite e foi um convite via uma chamada de vídeo. E logo que eu desliguei essa chamada de vídeo, eu fechei meu coração. Eu falei, cara, eu não vou, mano. Não é para mim esse negócio. Eu posso até ofertar, posso até, né, tentar mobilizar algumas pessoas para levantar um recurso para ajudar esses irmãos. Mas eu creio que isso não é para mim. E aí eu acho que para a gente poder dar um contexto, né, o porquê que eu parei aqui, explicar um pouquinho da minha profissão hoje, né? Então hoje eu tenho uma agência de marketing há mais de 10 anos já, eu trabalho com a internet, comecei empreendendo com e-commerce de camisetas cristãs e depois esse e-commerce ele cresceu, ele gerou frutos e nos proporcionou transformar essa empresa em algo maior, né? Então a gente transicionou para uma agência e começou a prestar serviço para outras empresas com base naquele case que a gente tinha conseguido com o e-commerce cristão. E crescemos muito como agência, prestando serviço para outra empresa. A gente entrou de cabeça nesse mundo do audiovisual, da produção de conteúdo, do posicionamento nas redes sociais, de gerar resultados através de histórias sendo contadas, né? Através
dos vídeos do storytelling que a gente era montado, e a gente foi crescendo assim dentro desse universo com muita autoridade, assim, a ponto de recebermos convites assim para trabalhar em grandes empresas com grandes faturamentos que a gente nunca imaginava entrar, ou nunca imaginei mandar um currículo para esses lugares, acreditando que eu não era capaz de ser aceito, né? Porque a gente não tem uma formação tradicional em marketing, em publicidade, em produção audiovisual. Então tudo foi acontecendo devido ao primeiro projeto que a gente tinha, que era o e-commerce. Então aquele e-commerce ele gerou uma necessidade em nós, que nós tivemos que aprender a fazer as coisas, porque a gente não tinha dinheiro para pagar um cara para filmar, um cara para fazer o marketing, um cara para fazer o site. Então a gente foi aprendendo a fazer isso para que a gente pudesse realizar um sonho que a gente tinha. E isso foi nos profissionalizando, né? É lógico que hoje a gente fez cursos, né, e tal, mas formalmente nós não temos essa formação. E por não ter isso, ou seja, por não seguir às vezes um passo tradicional do nosso mundo, a gente acreditava que a gente não era capaz de chegar em lugares assim. Então, a nossa empresa cresceu bastante, nós tivemos uma operação física com funcionários, hoje está mais assim, tudo home, né, devido também a essa pandemia, tudo mudou, o comportamento ali de trabalho mudou. E aí, como que eu caio aqui na Tailândia, né? Eu conheci os missionários que aqui estão, né, o Matheus e a agência Reach, né, propriamente dita ali, e a gente tinha um relacionamento já de um tempo, né? A gente vinha caminhando junto, visitávamos as casas uns dos outros, mesmo morando em cidades diferentes, né? Matheus em Goiânia, eu em São Paulo, e às vezes em Minas e tal. Então a gente foi tendo esse relacionamento, e aí ele fez esse convite. Cara, a gente vai ter um projeto que a gente está levando, uma ferramenta do esporte para a gente poder evangelizar através dessa ferramenta, e a gente queria documentar isso. E eu não consegui pensar em outra pessoa a não ser você. Só que assim, eu para missões, eu nunca me vi sendo missionário. Eu sempre quis fazer uma viagem missionária para entender, para viver ali, a título de curiosidade, mas tipo assim, de me sentir um missionário, eu nunca me senti um missionário. E aí quando ele fez o convite, a gente está vivendo uma realidade hoje, empresarialmente dizendo assim, que é uma realidade que necessita um pouco mais de atenção. Então, quando ele fez esse convite, eu falei, cara, eu não vou porque agora a minha empresa precisa que eu esteja lá, a gente está desenvolvendo esse projeto X e eu não posso me afastar disso agora. E aí eu falei, cara, eu não vou, mano, não vou mexer com isso e tal, mas eu vou tentar mobilizar aqui, fazer uma oferta. Eu não tinha passaporte e eu não tava nem aí, porque eu não tinha uma expectativa, assim, uma perspectiva de sair do país. Nossa, esse ano esquece. Não tinha dinheiro, não tinha passaporte, não tinha a mínima pretensão de fazer isso. Nem o meu cartão de vacina eu sabia onde que estava. Só que aí ele falou, cara, faz o seu passaporte e nós vamos começar a organizar isso. E aí, por obediência, assim, né, vou fazer esse passaporte. Acho que o Senhor foi nos incomodando para algo assim, né, já. Aí eu fiz o passaporte, mas eu fiz assim, daquele jeito, né, mano? Vou lá, paguei a taxa lá e marquei a agenda lá, o dia que tinha, e nem prestei atenção na data da viagem, sim, tá, deixei. E aí as coisas foram se abrindo, assim, as coisas foram acontecendo, pessoas começaram a se mobilizar e tal, e eu vi que o Senhor estava nos empurrando para essa viagem, tá? Tudo foi cooperando, assim, para que a gente estivesse nessa viagem de fato. A ponto da gente falar, cara, a ponto de eu fazer uma oração, Senhor, se o Senhor quer que eu vá, faça aparecer aí metade dessa passagem aí, que eu vou, né? Que tinha ficado 15 mil reais. Aí eu falei assim, eu não tenho, eu nem vou me mover para isso. Então, se o senhor quiser que eu vá, eu orei desse jeito, ó, faz aparecer aí pelo menos a metade dessa passagem. E aí, no outro dia, alguém me liga e fala, olha, eu tô colocando aí 5 mil reais para sua viagem. E eu falo, pá, então agora tem que fazer. E aí, assim, nesse outro dia faltava 5 dias para essa viagem. Então, tipo assim, eu recebi essa ligação na segunda e na sexta-feira a gente ia estar saindo de viagem. Aí foi aquela loucura, né? Correria e tal, pra gente poder... Pra eu poder organizar tudo, né? Aí eu tive que trazer pessoas, explicar o que estava acontecendo dentro da empresa e tal. E aí, eu sem passaporte ainda, né? Porque tava naquele lance de fazer ainda a visita. Mas o Senhor foi abrindo as portas, assim. Então, eu fiz a visita lá para tirar foto numa quinta-feira.
E na quarta-feira da semana seguinte, o passaporte já estava em mãos já. E para nossa realidade do Brasil, você sabe Sim. que é no mínimo 10 dias úteis. Demora, né? Demora. Então, assim, eu tive o passaporte em menos de 7 dias e corrida, assim, né? Sem contar os dias, foi corrida. E na sexta-feira a gente estava entrando no avião. Então, para mim, foi um empurrar de Deus. Eu me senti obrigado, assim. Falar, cara, você tem que ir. Então, é muito mais por uma obediência ao que o Senhor está fazendo sobre a minha vida nesse momento do que um desejo, né? E quando eu vim, né, e eu fui só acreditar que estava tudo acontecendo mesmo quando eu pisei na Tailândia, e falei, cara, cheguei. É verdade. É verdade. Eu tô aqui. O povo começou a falar enrolado, eu já não comecei a entender nada do que estava escrito. Li as coisas, não entendia nada, falava, acho que agora eu tô na Tailândia. Acho que eu tô na Tailândia agora, acho que não é uma cidade vizinha aqui da minha, não. Então, e aí eu falei, cara, tá. E aí, qual foi a próxima pergunta que eu fiz para Deus? O que o Senhor quer comigo aqui? Então, a partir do momento que eu desci do avião, eu comecei a orar assim, Senhor, tá, tô aqui. Eu vim. Beleza, o que o Senhor quer comigo aqui? Me mostra. Eu quero entender qual é o meu envolvimento nessa história. Porque para gravar um vídeo, para gravar um documentário, eu não sou o melhor do mundo, entende? Tem outras pessoas. Eu tenho certeza que o Matheus conhece outras pessoas. Lá de Goiânia mesmo, que estava mais perto, que já estava mais preparado. A própria igreja dele, que é uma igreja missionária. Eu tenho certeza que o Rodolfo, com toda a sua experiência no mundo do futebol, conhece alguém que poderia estar aqui, que talvez seja mais capacitado do que eu, tenha mais equipamentos do que eu. Então, se o Senhor me trouxe para cá, eu preciso entender o que está por trás. Porque o trabalho, propriamente dito, daquilo que eu sei fazer, que é da produção audiovisual, ela é uma desculpa. Ela é uma desculpa. Existe algo por trás disso. E é o que eu quero entender nessa viagem, né? Então, o meu envolvimento com as missões, ele começou dessa forma. Eu sempre gostei, sempre me interessei pelo assunto, nunca pesquisei a fundo, assim. Eu tinha consciência que existia povos não alcançados, eu tenho a consciência que existe país em perseguição, eu orei já por isso, mas nunca fiz essas orações missionárias de orar por um país, sabe? É assim, Senhor... Coisas muito específicas. Isso, né? A minha oração era, Senhor, eu sei que tem seus filhos que estão no campo, que estão passando por necessidade. Levanta homens e mulheres que vão abençoar a vida desses caras e tal. E era isso. E show de bola. Às vezes eu conseguia mandar uma oferta ali para os missionários que eu conheço, mas nunca de envolver assim, de falar, cara, beleza, me explica o contexto. Deixa eu entender a cultura local, essa cosmovisão budista, me explica aí, cara, deixa eu me envolver. Cara, eu vou separar todos os mesmos recursos da minha empresa para isso. Isso eu nunca fiz. Então o Senhor, ele me obrigou a entrar nesse universo para me mostrar algo assim, cara, presta atenção aqui, meu filho, você está querendo construir isso aqui, mas isso aqui, sem isso aqui não faz sentido. Né? E para você, como é que tem sido essa ideia, né, de juntar a profissão, suas habilidades com o campo missionário? Então, já tem uns 3 anos assim, que eu entrei numa neurose de entender o que é o propósito. Eu sempre fui um jovem assim, muito curioso. Isso assim, eu tenho plena clareza de que eu sempre fui muito curioso. Então, quando eu ganhava brinquedo dos meus pais, eu desmontava os brinquedos. Eu não quebrava os brinquedos, eu desmontava os brinquedos. Para entender como é que ele funcionava. Então, eu já... tipo assim... E lógico, né? Eu não sabia montar depois. Então, carrinho de controle remoto, eu ficava tipo... Cara, como assim? Eu aperto aqui e o carrinho mexe lá. Aí eu desmontava o controle, eu desmontava o carrinho e perdia o brinquedo porque eu não sabia montar depois. Os carrinhos de flexão, às vezes eu desmontava, a mola pulava na minha cara e já era, perdi o brinquedo. Mas eu sempre fui esse cara curioso de entender o que acontecia dentro disso, sabe? Cara, beleza, como que isso funciona? E aí depois, assim, desse tempo, né, caminhando com Cristo, assim, eu quis entender o que era um propósito propriamente dito, né? Porque a gente ouve tanta coisa sobre uma vida de propósito, você tem um propósito, o seu propósito é esse. Eu falo, cara, beleza, mas... E o mundo fala que o propósito é quando você encontra a sua felicidade na sua profissão e aí você tá vendo o seu propósito. E eu falo, cara, mas não parece fazer sentido, porque aqui
na Bíblia, ou na igreja, o propósito é uma coisa, e quando eu saio daqui, o propósito é outra coisa. E eu falo, cara, beleza, mas tá, onde isso se converge, né? Aí eu sempre tive esse conflito, assim, de separar. Então, na minha cabeça, antes, né, de eu começar a pesquisar sobre isso, estudar a fundo sobre isso, na minha cabeça existia o Axel profissional, o cara que trabalhava, que tinha uma agência, que era empresário, que tinha alguns projetos e tal, e o Axel crente, que aí ele se transformava quando ele estava no ambiente cristão. Então, quando eu ia para a igreja, quando eu estava numa roda de amigos, eu não citava no meu trabalho, porque ali eu estava no ambiente cristão. E quando eu estava no trabalho, né, com os meus colaboradores, as pessoas, os parceiros, eu não citava sobre a religião, porque na minha cabeça era uma caixinha, né? Cada lugar era uma coisa diferente. E o Senhor, ele foi me incomodando sobre isso, sabe? Aí eu comprei um livro chamado A Fé, como integrar a fé e o trabalho do Timothy Keller, né, do Tim Keller. E aí esse livro, ele abriu a minha cabeça, assim, e foi aquela explosão, assim, de uau, cara, então é isso, não tem como separar. Então, na introdução do livro, ele já fala, olha, se você está pensando em separar sua fé e o trabalho, vou te dar um toque aqui, não tem como separar, porque você é uma pessoa só. Então, você é aquilo que você carrega, né? E aí eu falei, cara do céu, então no meu trabalho eu sirvo ao Senhor. Aí eu falei, então quando eu estou no trabalho eu também estou servindo. E quando eu estou servindo eu também estou trabalhando. E aí cara, a partir desse livro eu comecei a pesquisar tudo sobre propósito e tal, deixa eu entender. Até o momento que eu fui ler um livro chamado Discipulado Começa com a Contemplação. E aí nesse livro tem um capítulo que ele fala sobre o trabalho de Deus, que Deus começou o mundo trabalhando. E aí eu falei, cara, é isso. Então, tipo assim, a criação do mundo é um trabalho, mas é um trabalho com propósito. E aí eu falei, tá, entendi. E aí, recentemente agora, né, depois de 3 anos, quase 4 anos, assim, comprando qualquer tipo de livro que você imaginar sobre propósito, tentando entender essa correlação daquilo que a gente fazia, aquilo que a gente era, eu comecei a carregar uma frase de que nós não somos o que nós fazemos, mas nós podemos levar quem nós somos para o que fazemos. Então eu não sou a minha profissão, eu não sou um advogado, eu não sou um médico, eu não sou um empresário, mas eu posso levar quem eu sou para esses ambientes. E aí foi onde o Senhor começou a ministrar no meu coração, tá? Então quem você é? Qual é o propósito que você carrega? Então uma vida de propósito é muito mais relacionada em quem nós somos, na identidade de Cristo mesmo, do que aquilo que propriamente fazemos. E aí eu comecei a estudar sobre dons e talentos e tal, e foi onde as coisas começaram a se convergir, né? se entrelaçar ali. Então hoje, a minha percepção é que o propósito, ele sempre foi algo divino. E o mundo deturpou isso. Então não tem como eu viver uma vida de propósito pelo meu esforço. O propósito não é algo que você conquista, é um estilo de vida que você assume. Então não tem como eu conquistar um propósito da mesma forma que eu conquisto um carro, que eu compro um carro. Não tem como eu conquistar um propósito da mesma forma que eu compro uma casa. E por mais que às vezes na sua cabeça você tem isso como um objetivo de vida, isso como um propósito de vida. Nossa, meu propósito de vida é viajar para a Itália. E aí quando você consegue isso, você fala, uau, eu cumpri o meu propósito. Não, o seu propósito de vida é um estilo de vida que ele é divino, ele parte de Deus. E ele é dividido, né, em 3 pilares assim, fundamentais, que é o chamado, a vocação e a missão. Então, quando você tem a clareza desses 3 pilares, aí sim você encontra o seu propósito. E aí aqui é onde as coisas se convergem, porque o chamado não é o meu chamado. E a gente usa esse termo muito errado, assim, de fato. Né? A gente fala assim, esse é o meu chamado. Não, o chamado ele é de Deus, é Deus que te chama. Então Deus ele vai te chamar para 2 coisas. Deus te chama para se relacionar com Ele,
né? Então, na intimidade, e nesse relacionamento algumas coisas são geradas. A primeira coisa é você descobre quem Deus é nesse relacionamento. A segunda coisa, você descobre quem você é nesse relacionamento. E aí a terceira coisa, esse relacionamento começa a gerar frutos. Frutos que revelam o Pai. E aí, depois que você entende isso, aí Deus te chama para ir, que é onde a gente entra na grande comissão. Então, Ele primeiro te chama para vir, para um relacionamento próximo. Agora Ele te chama para ir. E o chamado de Deus para ir não é vão, vai, é vamos. Então, a grande comissão, se a gente for olhar Mateus 18, 28, 18, no final, Jesus vai falar assim, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, não é um ir sozinho, não é um vai lá, agora vai e faz. Não, é um vamos. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, é isso, cara. Deus está me chamando para ir junto com Ele. E aí, a segunda pergunta que eu me faço dentro do meu propósito é, tá, eu vou junto com você, mas para fazer o quê? Aí entra os dons e talentos, aí entra a nossa profissão. Então, assim, aí para responder, né, e fechar esse assunto, depois se a gente pode falar sobre a missão, mas quando o Senhor fala assim, agora vamos, aí Ele vai usar aquilo que você tem. Então, Deus nunca vai te cobrar algo que Ele não te deu. E isso é a chave de tudo, cara, porque às vezes a gente quer fazer algo além daquilo que Deus nos deu, para servir ao ministério. Mas Deus, Ele nunca vai te cobrar algo que Ele não te deu. Então, tudo que você precisa para viver essa vida de propósito já está dentro de você. Você só precisa desenvolver. Aí entra os dons e talentos. É quando você entende qual é o dom que Deus te deu. E aí esse dom de Deus, né, dos 5 ministérios que Paulo vai citar. E dentro desses 5 ministérios, né, e dentro das características desses 5 ministérios, quais são os talentos que você vai desenvolver para cumprir esse propósito. E aí eu fui tendo essa consciência, então eu entendi que, cara, beleza, eu tenho essa facilidade com comunicação, então o Senhor está me chamando para ir junto com Ele, para eu ir comunicando o que Ele tem, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu vou usar a internet não só para fazer conteúdo, mas também para catapultar, né, mostrar, revelar um projeto. Então eu posso usar a internet para mostrar o projeto da Outreach, mostrar o projeto da Joy, eu posso mostrar... Então eu vou usar toda essa habilidade que eu tenho na comunicação propriamente dita para falar, cara, entende isso aqui, olha isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, faz isso, vem para cá, tem essa ferramenta, usa ela. Então tudo isso que o Senhor foi me entregando durante esse período que eu fui empreendendo, hoje eu entendo que eu posso usar exatamente isso para provocar o Maranata. Então, se eu chego aqui e estou conversando com o Gabriel e vejo que eu posso ajudar ele em alguma coisa, eu falo, Gabriel, olha, tem essa ferramenta, tem isso, faz dessa forma. Então, isso vai me ajudando a integrar as duas coisas. Porque, às vezes, nós achamos que nós só podemos cooperar com as missões com o nosso dinheiro. Sim. Não é isso. Às vezes, você tem alguma ferramenta, às vezes você tem algum acesso, alguma pessoa, algum network, alguma coisa que orbita a sua vida profissional que possa cooperar com uma missão. Que às vezes, propriamente dito, no final nem vai envolver dinheiro, mas vai deixar mais leve para o cara que está lá na ponta, o cara que está lá no campo. Entende? Então hoje, eu não estou ofertando para isso aqui com dinheiro, mas eu estou ofertando com o meu trabalho. E o meu trabalho está servindo ao reino. Por quê? Porque através de toda essa captação que nós vamos fazer aqui, do documentário, outras pessoas vão conhecer esse ministério. E é através dessas outras pessoas, talvez, vai entrar recursos, mais pessoas para servir no campo. Então, vê o quanto é mais leve quando eu entendo isso, de esse vamos, filho, vamos, e traga a sua câmera aí comigo. E aí eu vou te levar para alguns lugares onde você vai usar o seu trabalho para mostrar aqui o que eu estou fazendo neste lugar, o que eu necessito naquele outro lugar, o que eu preciso para este lugar. Então é isso. Então assim, nem sempre vai envolver dinheiro. E na minha cabeça, missões era dinheiro. O Gabriel tá lá na Tailândia e precisa que eu mande dinheiro para ele. Não. Infelizmente tem esse engano, né, dentro da missão. Falando um pouco sobre ferramenta, você já entrou nesse assunto, eu achei muito interessante. Eu queria que você compartilhasse um pouco daquilo que você já tem desenvolvido, que a gente já conversou um pouco sobre, e apresentar para as pessoas. Porque eu acho que também você pode ser a resposta de oração delas
E eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, elas podem entrar em contato com você também. Já deixa teu Instagram de trabalho. Hoje, uma das principais ferramentas que a gente tem construído, assim, juntos com a comunidade, é a escola de propósitos, né? Então, entender o que é um propósito, entender que esse propósito é divino e que ele precisa ser desenvolvido na vida das pessoas, para que elas possam ter essa clareza, né, esse ápice assim, da clareza do que é, a gente está desenvolvendo essa plataforma. A gente tem, ela já está no mercado e tal, já tem alunos lá dentro. Então, a escola de propósito hoje ela é uma ferramenta de capacitação, tanto pessoal quanto ministerial e até mesmo profissional. Então, dentro da escola de propósito é onde a gente une esses universos e mostra para o cara, olha, você tem algo que Deus quer usar na sua vida para provocar o Maranata. Então, assim, o slogan da escola, se eu posso dizer dessa forma, é vamos provocar o Maranata. Por quê? Porque é o vamos, né? E eu não consigo fazer isso sozinho. Então, para que a gente possa provocar o Maranata de fato, ou viver o Maranata, ou receber essa volta de Cristo, entendendo lá Mateus 24,14, quando ele diz que só voltaria depois que todos ouvissem falar dele, então ou 28,14, se eu não me engano, é alguma coisa assim. Então, eu tenho uma obrigação aí nesse papel. Eu preciso comunicar mais sobre isso. Então, usar o provocar o Maranata é justamente essa provocação de, cara, eu estou criando esse ambiente aqui para você, é um ambiente seguro, onde nós estamos, os professores são cristãos, o nosso foco é cristão, é viver esse propósito, mas a gente vai te ferramentalizar para isso. E se alguém quiser saber mais informação, como é que faz? @a escola de propósitos, né? É o nosso Instagram da escola, lá você vai poder ver um pouco do que nós estamos construindo. Dentro da escola tem vários cursos, então é como se fosse uma Netflix desse universo. Lá você vai poder ver, você vai ter cursos de violão na prática, para você aprender a tocar violão, mas também tem de inglês, espanhol, tem curso de interpretação bíblica, líderes de pequeno grupo, missiologia, que nós estamos agora inserindo lá, mas também tem fundamentos básicos, o que é o pecado, o que é um jejum. Então, assim, é um ambiente que a gente tem tentado cada vez mais deixar completo, para que a pessoa possa entrar lá e falar, cara, entendi qual é o meu papel dentro desse universo cristão, agora eu entendi o que o Senhor quer de mim, então eu vou fazer. Eu vou junto com esse... Então é o vamos provocar o Maranata, então vamos juntos. Eu já parei para ver, né, a plataforma, achei a plataforma muito boa, o valor muito acessível, então acho que vale a pena vocês procurarem mais informações, mandar mensagem, porque é extremamente importante a capacitação. Para que realmente as pessoas entendam cada vez mais, biblicamente falando, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, enfim, qual é o seu propósito. E eu quero te agradecer por esse tempo. E eu também queria te pedir para deixar uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo. A maioria delas sempre é muito jovem. Qual palavra você daria para elas? Cara, olhando para minha vida, assim, hoje eu tô com 32 anos, mas eu já tive 15, eu já tive 16, eu já tive 18, eu já tive 25, né, que são os momentos chaves ali da nossa vida, né? E olhando para minha vida hoje, assim, e olhando para o quanto tempo eu perdi tentando ser alguém que eu não era, se eu fosse dar um conselho, se eu fosse deixar uma palavra assim de encorajamento, cara, olhe para quem você é em Cristo. Então, busque a sua identidade em Cristo. Porque a ferramenta mais poderosa que nós podemos ter, a arma, eu gosto de usar esse termo, a arma mais poderosa que nós podemos ter contra o diabo é uma identidade firmada em Cristo. Quando Jesus está sendo tentado no deserto pelo diabo, o diabo ele não chama Jesus de, se você for homem, faça isso. Se você for um bom profissional, faça isso. Se você for, um expert nisso, faça isso. Se você é rico, se você é pobre. Não. O diabo ele não insulta a masculinidade de Jesus, ele não insulta a capacidade intelectual de Jesus. O questionamento que o diabo faz é se você é filho. Se você é filho de Deus, faça isso. Então ele vai na identidade de Jesus. E o que faz Jesus resistir às tentações é quando Jesus olha para dentro
E dentro dele não há nada que não seja de Deus. Então Jesus ele não responde o diabo com uma vontade própria, um argumento próprio, mas ele responde o diabo com a Bíblia, a palavra de Deus. Então isso me fascinou demais quando eu entendi isso. Por quê? Porque a última coisa que Jesus ouviu antes de entrar no deserto foi: este é o meu filho amado, em quem eu me orgulho, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer de ter como filho. Então, não tente ser igual aos seus coleguinhas, não tente ser igual aos seus amigos da faculdade, do trabalho. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Então, ter uma identidade firmada em Cristo é a arma mais poderosa que você pode ter contra qualquer adversidade que você possa encontrar nesse mundo. Então, se hoje eu pudesse olhar para trás ou voltar no tempo e dar um conselho para o Axel lá de 12 anos, de 13 anos, eu falo: Axel, presta atenção aqui, ó. Vai chegar pessoas na sua vida que vão tentar moldar a sua identidade, que vão tentar te colocar numa caixa, que vão tentar taxar você de algo, que vão te chamar disso, daquilo, de preto, de branco, disso, daquilo. Mas deixa eu te falar, você é aquilo que Deus te criou para ser. Além de tudo, ou sobretudo, você é filho. Então, assim, antes de você ser o coleguinha de alguém, você é filho. Antes de você ser filho dos seus pais, você é filho de Deus. Antes de você ser neto, você é filho de Deus. Antes de você ser um bom profissional, você é filho de Deus. Então, lembre disso, você é filho. Você é um filho amado em quem Deus tem prazer. Então, se eu pudesse, hoje dar um conselho assim, e se esse conselho fosse ser propagado no mundo, eu diria: você é um filho amado e Deus tem prazer em quem você é. Mano, quero te agradecer por esse tempo, por esse bate-papo. Eu creio que irá edificar muitos corações. Esse é o propósito do podcast, trazer uma realidade, um despertamento nos corações. E você faz parte disso. Amém. Então, que Deus continue te abençoando, te sustentando nessa jornada. E, mais uma vez, quero te agradecer aí. Eu que fico grato, cara. Foi um prazer enorme, assim, participar desse podcast, desse tempo que nós estamos tendo aqui, não só no podcast, mas nesse convívio que eu estou tendo com você aqui, nesse período que nós estamos na Tailândia. E continue, cara. Continue, assim, com o projeto do podcast e sendo muito sincero, assim, de verdade, continue, porque eu sei o quanto é difícil, né, essa jornada, eu sei o quanto é difícil estar em campo, mas não desista, cara, porque você não está fazendo isso sozinho, né? A palavra vai dizer: e Ele estará conosco até o fim dos tempos. Então, entenda que tudo que você tem feito, por mais difícil que seja para você, existe alguém que habita em você, que está fazendo junto com você. O convite é vamos. Então não desista, mano. Persista, faça, não preocupe com os números. Mas eu sei que tem alguém hoje que às vezes é uma visualização Sim. que vai dar, um ouvinte que nós vamos ter, mas esse cara precisava ouvir. E eu quero que você grave isso no seu coração. Então, assim, às vezes você vai fazer um podcast e você vai falar: cara, nossa, esse aqui não foi bacana. Mas tem alguém que vai precisar, que vai ouvir e vai mudar a vida dele. Então continue. E muito obrigado por esse convite. Foi um prazer enorme fazer parte disso aqui. Amém, cara. Valeu. Então é isso, galera. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.